Do Jornal Público, este é o Soundbite. Ruben Martins. E o debate grande destas eleições finalmente chegou. Foi nesta quarta-feira. Pedro Nuno Santos esteve frente a frente com Luís Montenegro. Neste Soundbite especial, toda a análise com Ana Sá Lopes. Viva, Ana. Olá, Ruben. E viva, Helena Pereira. Olá, viva! Vamos ouvir um excerto do debate da noite desta quarta-feira. Hoje ficamos a conhecer mais clientes e alguns deles são clientes que fornecem o Estado e recebem por esses fornecimentos milhões de euros. Acrescentamos a isto tudo um coelho da cartola que Luís Montenegro tirou algumas horas antes deste debate. Eu quero dizer que é inaceitável, que é gozar connosco, gozar com os portugueses, é gozar com quem trabalha. Aquilo que Luís Montenegro fez umas horas antes deste debate, quando tinha essa informação há 2 meses e decidiu atirar o país para eleições. Helena Pereira, começo por ti hoje. É inevitável perguntar-te quem é que saiu melhor neste debate? Olha, eu diria, por motivos diferentes, por razões diferentes, que eles estiveram tac a tac como nas sondagens, sabes? É impressionante. Porque... Não queres decretar um vencedor, é isso? Tenho alguma dificuldade, eu diria, a sério, tenho alguma dificuldade, diria que Pedro Nuno Santos aproveitou bem a oportunidade, estava bem preparado como tem estado nos outros debates, mas também não foi suficiente para no fundo, para ser declarado um grande vencedor, estás a perceber? E depois, por outro lado, Luís Montenegro, como primeiro-ministro, decepcionou-me bastante o facto de vermos um primeiro-ministro que, em vez de contrapor ou criticar as propostas do PS ou defender-se dos ataques das críticas que estavam a ser feitas, preferia em muitos momentos vitimizar-se ou então insinuar que Pedro Nuno Santos estava a fazer ataques baixos. E, portanto, quer dizer, dito isto, depois de eu dizer isto, direi que Pedro Nuno Santos esteve um bocadinho melhor, não é? Mas não achei muito bom o debate, estás a perceber? Já vamos escrutinar melhor este cada debate. Dos dois. Deixa-me perguntar à Ana Sá Lopes também, se dás uma vitória para alguém ou se preferes um empate técnico, como as sondagens? Eu estou com as recentes sondagens, as mais recentes. O empate com uma ligeira vantagem para Luís Montenegro. Com uma vantagem, sinceramente, acho que Pedro Nuno Santos precisava de ganhar este debate. Não ganhou. Não ganhou, não fez nem QO técnico conseguiu fazer e muitas questões que temos daqui a bocado falar melhor, mas nomeadamente na saúde e na habitação, que são 2 questões que são muito importantes para o eleitorado, não conseguiu fazer a diferença, não conseguiu dizer em que é que o PS iria ser melhor. E o Luís Montenegro vinha preparado também para rebater estes argumentos? Vinha preparado e chegou, acho que Pedro Nuno Santos, que tinha que ganhar este debate, embora a Helena Pereira já escreveu um editorial esta semana onde disse que o facto de se ganhar debates, como aconteceu com o Rio versus Costa há uns tempos, que não queria dizer que se ganha eleições. Portanto, este debate, não vamos lá pôr... o título da Helena era mesmo que os debates não eram assim tão decisivos. Não me lembro... Decisivos ou nem por isso. Exatamente, era isso. Decisivos ou nem por isso. E, de facto... Ok, não foi um debate decisivo, está tudo em aberto, mas... No debate do ano passado, a maior parte dos comentadores, as notas foram favoráveis a Pedro Nuno Santos. E depois ganhou o Luís Montenegro. Ganhou o Luís Montenegro. Eu acho que nesta era até se torna mais decisivo o resumo do debate do que o debate em si. A análise dos comentadores, não é? Porque as pessoas procuram muito essa informação já mais mastigada. Ana, continua, desculpe. Não, por exemplo, há coisas em Pedro Nuno Santos que foram muito difíceis de explicar na questão da habitação, por exemplo, e quando ele contesta as medidas do governo do IMT, da isenção do IMT para jovens e do imposto de selo, que tiveram como efeito o terem tornado mais caras as habitações, mas depois a solução dele é manter.
Ou seja, isto é um bocado, é muito complexo e Pedro Nuno Santos, houve assim alguns momentos em que ele esteve ao lado. Claro que não é fácil para uma pessoa que teve 8 anos no governo, como Pedro Nuno Santos, porque ele também é o herdeiro do governo PS, esteve lá há bastante tempo, não mandava, não era primeiro-ministro, mas é herdeiro, obviamente. É muito difícil depois de 8 anos de poder rapidamente arranjar uma alternativa que seja imediata. Mas nessas duas questões, saúde e habitação, acho que Montenegro conseguiu, nomeadamente, por exemplo, a reposição das carreiras dos médicos e enfermeiros. Quando ele diz aquela coisa da questão do acordo com os sindicatos, conseguiu com os médicos e enfermeiros, isso é uma coisa que, e diz, o governo PS não conseguiu durante 8 anos. É verdade. É verdade. Isso torna-se complexo para Pedro Nuno Santos, a dada altura, até nessa parte da saúde, e houve uma coisa que eu ainda estou para perceber o que é que ele queria dizer com aquilo, quando falou do anterior diretor executivo do SNS, que agora é o cabeça de lista pelo Porto, Fernando Araújo, do PS, e a dada altura disse que podia ser candidato a Presidente da República Não, para a AD. ele disse que ele era uma pessoa muito elogiada por várias pessoas da área do PSD, inclusive elogiado pelo candidato presidencial do PSD, porque Marcos Mendes sempre elogiou muito e quando houve aquele diferendo da saída dele em confronto com a Ministra da Saúde, o Marcos Mendes, na altura, lamentou porque estava-se a perder uma pessoa que estava a fazer um bom cargo. Ainda bem que percebeste, Helena. Eu por acaso percebi, mas ele enrolou-se. Porque eu, como lembro-me disso, como sei do que é que ele estava a falar, mas acho que não foi claro para as pessoas, porque parecia, não foi claro. E o Luís Montenegro também não sei, olha. Parecia que Fernando Araújo podia ser um candidato presidencial apoiado pela AD, juro-te que isso era tão absurdo que eu pensei. Olha, quer dizer, eu estou a dizer isto com este ar, mas posso estar enganada e não ter sido isso que ele Não, disse. a mim pareceu-me o mesmo também, Helena. Deixa-me perguntar-te se, como diz Ana Sá Lopes, pelo menos nesta área da habitação e da saúde, parece que muito mais é o que os une do que aquilo que os separa. E não houve uma diferença assim bem clara entre a visão para o país de ambos. Sim, na questão da habitação, eu acho que é o maior problema para Pedro Nuno Santos, porque foram muitos anos, 8 anos, em que realmente o país marcou passo neste campo e, portanto, não há nada a fazer. Eu acho impossível Pedro Nuno Santos conseguir rebater de forma convincente aqui a sua... tentou com aquela proposta que o PS tem, não é? Dos dividendos da Caixa Geral de Depósitos, não é? Mas fora isso, não há assim, é difícil. Mas sabes que eu por acaso fiquei um pouco chocada até, foi com a parte da Segurança Social, porque eu sei que os mais idosos são muito importantes para o PS, já falámos disso aqui, que a maior parte, o partido que colhe mais votos nos mais idosos é o PS, e portanto tudo o que tem a ver com pensões e percebeu-se na declaração final, Pedro Nuno Santos até voltou a falar sobre essa área, portanto ele percebe que há ali um eleitorado que tem que cuidar, mas eu até fiquei mais chocada foi quando ele diz que para ter cuidado com a AD, porque a AD vai privatizar a Segurança Social, quando é verdade que existe um grupo de trabalho, que é verdade que tem lá uma pessoa, que é o Jorge Bravo, que defende esse plafonamento e privatização da Segurança Social. É verdade que o PSD já teve líderes no passado que defendem, e provavelmente Luís Montenegro tem uma grande simpatia com essas ideias todas, mas é verdade que não está no programa eleitoral e, como Luís Montenegro disse, esta é uma matéria que Luís Montenegro, Miranda Sarmento, já claramente disseram que será levada a votos. Mas os pensionistas não leem os programas eleitorais, não é? E, portanto, só o facto do Pedro Nuno Santos ter assinado com esta eventual privatização... politicamente eficaz. Para mim, o momento melhor de Pedro Nuno Santos achei que foi demagógico, porque ele sabe o que está a dizer e sabe que não há esse risco, mas quer criar a ideia que haja esse risco, pronto. Pode não haver esse risco, mas a verdade é que a AD já teve muitos líderes que caminharam para que defendiam soluções dessas e, enfim... Portanto, dizias tu, Ana, que este foi o melhor momento de Pedro Nuno Santos, é? Não foi o melhor. O melhor momento de Pedro Nuno Santos, na minha opinião, foi
Foi o caso Spino Viva. Ele esteve muito bem no caso Spino Viva. Abrimos esse e sim. Mostrou de facto onde é que podemos ter dúvidas sobre a credibilidade do Primeiro-Ministro. E eu acho que foi muito convincente em tudo o que enumerou, e Luís Montenegro não foi nada convincente e foi até desonesto, diria eu, quando comparou, como Pedro Nuno Santos costuma dizer, a empresa de Luís Montenegro, não é? Ele disse a empresa de Pedro Nuno Santos, quando não é comparável. A empresa do pai de Pedro Nuno Santos já existia antes de ele nascer. E o facto de ele ter tido, a dada altura, 5% de cotas, ele e a irmã, que depois acabou por vender, faz com que Montenegro esteja a comparar o incomparável, é comparar a formiga com o elefante. É impensável esta comparação que Montenegro faz, a dizer a empresa de Pedro Nuno Santos. E Pedro Nuno Santos esteve muito bem, desmontou. Agora, a minha dúvida aí, acho que é a dúvida com que toda a gente que está a comentar a política se confronta, é que as sondagens não nos dizem que o caso Spino Viva tenha abalado muitos portugueses em termos de voto. E é verdade que eu não me esqueço que em 2009 os portugueses reelegeram José Sócrates, apesar de todos as suspeitas que já havia sobre o atual Primeiro-Ministro. Portanto, provavelmente, realmente, os portugueses não estão muito interessados em... As pessoas não gostam de mudanças também, não é? E privilegiam quem está no governo. Essa é a vantagem de Luís Montenegro, é que só está há um ano, enquanto o PS esteve 8. E aproximou-se do PS em algumas questões, nomeadamente dos pensionistas que estávamos a falar há bocado. Embora Pedro Nuno Santos tenha sido eficaz nessa parte, Luís Montenegro também foi eficaz ao explicar que só seria numa próxima legislatura e nunca nesta, mas isso também, o facto dele dizer que só seria numa próxima legislatura, também abre espaço a que Pedro Nuno Santos possa politicamente utilizar isso. Porque, quer dizer, Montenegro não nega à partida que num futuro qualquer venha a existir o sistema complementar, ou seja, que uma parte das pensões de reforma sejam entregues a fundos. O que se torna complexo. Mas depois é incrível aquilo... Montenegro entrou a matar, por acaso, acho que Montenegro entra a matar, quer fazer logo ali, e começa com a parte mais dura da carreira política de Pedro Nuno Santos, que é o caso do aeroporto, quando Pedro Nuno Santos assina um decreto-lei à revelia do Primeiro-Ministro António Costa, portanto, para mostrar que ele não era credível, ele é eficaz com isso, porque de facto o caso do aeroporto, muito menos do que a TAP, aliás, a TAP não se falou. O Montenegro não usou a TAP, porque sabe que a questão da TAP não é tão importante como a questão do aeroporto. As pessoas são mais sensíveis ao caso da TAP. Podem ser mais sensíveis, mas o caso mais duro para Pedro Nuno Santos é efetivamente o aeroporto. Ter tomado uma decisão à revelia do Primeiro-Ministro. Agora, Pedro Nuno Santos precisava de ter dado um enorme salto aqui, mas também está num papel muito difícil, porque quando Luís Montenegro enumera a quantidade de carreiras cujos salários conseguiu aumentar, isso vai contar muito. As pessoas, no fundo, no fim, vão votar com o bolso. E há quem tenha medo, Ana, não tenho ouvido já várias vezes pessoas com medo de, se houver uma alternativa política, ou seja, se o PS ganhar, estes ganhos que foram tidos nestas carreiras sejam revertidos, inclusive, que é uma coisa... Que é uma coisa que o PS não está a conseguir desmontar sequer, nem sequer está aí por aí. Mas as carreiras da função pública, as carreiras que foram aumentadas, há pessoas, professores, outros tipos de funcionários que estão com medo de eventuais reversões neste avanço. O que tu estás a dizer ainda torna esta questão mais grave. Porque se as pessoas... é um bocadinho a questão lá com os jovens do IMT, da isenção do IMT nas casas. Obviamente Pedro Nuno Santos está a favor da reposição das carreiras. O PS tinha no ano passado, já digo na semana passada, como se isto fosse tudo coisa, mas nas eleições passadas o PS tinha a reposição das carreiras no seu programa.
Portanto, agora quem pôde cumprir esse objetivo foi o PSD, foi o governo da AD. Isso torna-se difícil e é um ciclo muito curto. Eu lembro-me sempre de uma vez o Jorge Coelho, que era o braço direito de António Guterres, antes das eleições de 1995, deu-me uma boleia da Assembleia da República para a casa do António Guterres, na altura era na Avenida Duque de Ávila, em Lisboa. Apanhei a boleia, e eu estava convencidíssima que o PS ia ganhar aquelas eleições de 95, eram 10 anos de cavaquismo, 10 anos, ninguém aguentava já. O cavaquismo estava a morrer, aquilo por todo lado. E o Jorge Coelho estava assim, com ar... Ele era muito divertido, portanto, era uma pessoa muito divertida, mas estava com ar tenso, isso. Pois, mas isto não é a oposição que ganha as eleições, são os governos que os perdem. Nunca nos podemos esquecer disto. E, de facto, Guterres acaba, o PS, António Guterres acaba por ganhar as eleições, mas não foi uma vitória absoluta, não foi uma... Teve que depois... Não foi por aí além uma coisa espampanante. Apesar de Guterres ter dado KO e Fernando Nogueira no debate que tiveram os dois, não me esqueço. Os Fernando Nogueira eram líderes muito frágeis. Helena Pereira, Spinum Viva foi o melhor momento do debate para Pedro Nuno Santos? Foi porque Pedro Nuno Santos é bem preparado para isso, porque ele sabia que do lado de lá o principal argumento de Luís Montenegro é a estabilidade, e é em nome da estabilidade que ele quer continuar. E é engraçado quer dizer, percebe-se pelo discurso de Pedro Nuno Santos, porque ele torna isso de forma transparente. Ele foi ali dizer que Luís Montenegro é o fator de instabilidade, porque é alguém em quem não se pode confiar. E quando ele traz a lume de uma forma sistematizada os problemas da Spinum Viva e Luís Montenegro não quer rebater uma a uma, porque ele foge disso, a história do Sol Verde, eu sei que nós vemos isto com atenção, as pessoas lá em casa se calhar não perceberam nada daquela história, porque é intrincada, mas o que o Pedro Nuno Santos estava a dizer é, por que razão é que Luís Montenegro não afasta de uma vez logo qualquer suspeita de eventual favorecimento da Sol Verde, lançando já o concurso internacional para a exploração dos casinos que acabam agora em 2025, porque daqui a pouco não há tempo para fazer um concurso internacional e não havendo um concurso, o governo vai obrigatoriamente por ter que prorrogar a concessão que existe atualmente e que é com a Sol Verde. E Luís Montenegro podia ter dito, não, nós vamos abrir, ou porque é que ainda não abriram o concurso? Continua a fugir destas questões. E, portanto, eu acho que para quem se preocupa com o que está em causa da Spinum Viva, não correu nada bem isto. Foi mesmo muito mal. Exatamente, foi. Não, e a história também da declaração de interesse entregue na véspera do debate. Pedro Nuno Santos também tem razão quando diz que é gozar com quem trabalha. O PS andava há 2 meses a pedir aquilo. Sim, é uma ardota. E, portanto, quer dizer, é uma falta de respeito, realmente, em relação a toda a gente que achava, questionava e pedia explicações sobre isso. Bom, e, portanto, nessa parte, acho que sim, porque havia expectativa, não é? Toda a gente estava à espera que Pedro Nuno Santos o confrontasse com isso. O assunto nem sequer ainda tinha sido tratado naquele debate com André Ventura de uma forma também surpreendente e, portanto, Pedro Nuno Santos estava bem preparado. Mas há outra parte, quer dizer, também soube pouco e também fiquei surpreendida com Luís Montenegro, que é na parte da economia, porque ele voltou a ser questionado com o facto, e Pedro Nuno Santos aí também foi duro, a dizer que o governo era completamente irrealista e que era um embuste a posição do governo por causa pelo facto da AD prever um maior crescimento em 2026, muito embora haja as tarifas impostas à União Europeia pela administração Trump, o Banco de Portugal já veio dizer que isso pode vir a significar até 0,9% do PIB. E não só a AD é quem tem o cenário mais otimista de crescimento, como
passa ao lado desta questão que, entretanto, se tornou muito mais grave do que há uns meses, quando começou a ser desenhado o cenário macroeconómico da AD, não é? E eu estava à espera que era natural que este assunto fosse debatido, e estava à espera que Luís Montenegro tivesse evoluído um bocadinho na sua posição e tivesse uma posição um bocadinho mais elaborada, mais sofisticada sobre isto. E não teve. Continuou a dizer, não, nós somos mais ambiciosos porque temos muitas medidas que vão mudar a economia, porque nós somos reformistas. E, portanto, por artes mágicas, essa parte fiquei também muito decepcionada. Mas deixa-me uma coisa, eu acho que nós vivemos um Portugal orgulhosamente só, que era uma frase de António Oliveira Salazar, mas como é que é possível, num debate que durou 75 minutos com os dois candidatos a primeiro-ministro, não tenha havido uma conversa, uma palavra sobre Trump, sobre as tarifas, sobre a defesa, sobre a segurança. Não há um tostão exatamente de debate sobre isto. Como é que é possível? A sério, isto é um país... Gostamos da nossa quinta, é uma grande aldeia. Não, e temos um primeiro-ministro que está numa quinta, porque ele teve a ocasião para falar sobre isso. Pois teve, mas também o líder da oposição... Preferiu o líder da oposição também, até quando pôs em questão os números do programa eleitoral da AD, também podia ter falado disso. Sim, claro. Ninguém sabe onde é que vão, que mundo é que nos espera. Nós estamos a viver num mundo que não sabemos, numa incerteza completa, e acho que também essa incerteza pode favorecer o incumbente, como se diz, quem está no governo, por causa enfim, é difícil mudar. Aliás, o nosso país é tão difícil mudar e somos ainda tão salazaristas no pensamento que isso, a prova é que não falamos do que se passa lá fora, do que está neste momento a afetar o mundo inteiro. E ficamos pela política doméstica, o que me parece bastante pobre para um debate como este. Bruxelas é lá longe, Washington mais ainda, e por cá ficamos neste quintal, à beira mais plantar. Pois, mas aí é que se decide a nossa vida. Claro. E nós tivemos uma crise financeira porque começou por rebentar os bancos americanos que se pagou à Europa e por aí fora, e continuamos num certo infantário político que confesso que isto às vezes me dói um bocadinho. Porque a política europeia não dá votos, a política internacional não dá votos. Nós sabemos o que é que acontece quando são eleições europeias, por exemplo. As pessoas estão completamente desviadas desta atualidade internacional e parece-lhes tudo tão distante que preocupam-se muito mais, obviamente, com as pensões, com a educação, a saúde, aquilo que vêem na rua todos os dias. Apesar de, obviamente, tudo isso é determinado por aquilo que acontece lá fora. Foi um debate que durou 70 minutos. Aqui a análise durou outros 20. Faltam 18 dias para as eleições legislativas e cá estaremos todos os dias no Soundbite para as analisar. Para já, amanhã é feriado, tiramos folga, voltamos na sexta. Até sexta. Beijinho, até sexta. O Soundbite é um programa de Ana Sá Lopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido.